essa questão do desenvolver isolado não poderia ser desenvolver em conjunto e talvez diluir custos de desenvolvimento? É um esforço que cada tribunal está fazendo, que talvez se tivesse uma plataforma, algo mais unificado para que a gente depositasse essas IAs, diluísse esses custos, talvez nós teríamos mais IAs desenvolvidas, IAs diferentes, não IAs semelhantes. Eu acho que está faltando, e aí eu me coloco nisso também, sabe? Eu coloco assim, a TI do TJ Minas, assim, o conversar mais. A gente tem muito contato para apagar incêndio, isso é fato. O nosso grupo de WhatsApp funciona muito bem quando a gente quer solucionar algo na emergência. Mas a gente precisa usar mais aquilo. Eu quero iniciar um projeto novo, você quer vir comigo? Eu acho que é isso que a gente está precisando fazer. Bom, boa tarde a todos e a todos, né? Bom revê-los, muitos amigos aqui. E eu cheguei só ontem à noite, aí eu descobri que quem não participa da conversa inicial vira moderador, né? E Matheus, é assim que funciona, né? E aí me incumbiram dessa tarefa de conversar um pouquinho sobre as novas fronteiras da IA. Tema que a gente vem discutindo bastante, né? E eu costumo dizer, quem não está discutindo IA, aqui eu estou falando para evangelizados, obviamente, mas quem não está discutindo IA já está deixando dinheiro na mesa faz tempo, né? A mudança está acontecendo de maneira muito rápida. Eu até estava em outro evento discutindo dados, e a IA também é o tema do momento, inclusive com algumas estatísticas de que vem sendo criados entregas ou sistemas na casa de 50 novas funcionalidades por dia que embutem em IA, né? Então, assim, ao mesmo tempo que nós, instituições, queremos ter soluções que integrem IA e resolvam problemas, obviamente que os fornecedores também querem entregar aquilo que tem IA, né? E aí a gente fica nessa luta, né, de para onde vamos, até onde vamos, né? Vejo vários aqui magistrados e colegas que atuam fortemente na IA e colocaram esforço nisso. Então, a ideia aqui é conversar um pouquinho com esses craques, né? Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, sobre esse desafio, né? E aí, acho que vou fazer uma pergunta aqui, a gente troca uma discussão, faz a palavra rodar e vamos evoluindo nesse tema que eu acho que é bem vasto, né? E a gente certamente pode entregar o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, aqui, vamos começar com a primeira, né? Fiz um rascunho aqui no bastidor para a gente pelo menos se guiar nessa discussão que é tão ampla. Mas deixa eu começar com quem? Começar com a Alessandra, né? Pode ser? Vamos pensar aqui. Uma pergunta: de que forma que os tribunais podem usar a IA generativa para melhorar a produtividade sem abrir mão da segurança jurídica? Bom, né, tentando fazer aqui um breve contexto. Aqui foi se discutido, né, tem a jurisprudência GPT, né, tem o uso do dado antigo ou do histórico para trazer o novo, né? Tem a possibilidade do magistrado modificar isso. Tem a grande discussão do viés, que é o viés do dado, é o viés do magistrado, é o histórico que traz viés. Tem a dicotomia do vamos avançar na tecnologia, vamos entregar algo novo, como fica a segurança jurídica, baseado no que ele está fazendo. A proposta de minutas, baseado no histórico, vai atender? Até que ponto? Acho que nesse contexto, Alessandra, o que tu pode trazer para a gente para essa discussão? Bom, boa tarde a todos e todas. Inicialmente eu quero agradecer o Piccoli por poder participar de mais um painel, colaborar no evento do JX, dizer também que é uma honra reencontrá-los, né? A gente conversa bastante aí pelos grupos de WhatsApp, mas esse contato é sempre muito importante.
Para essa pergunta, Moro, que a gente estava até conversando ali nos bastidores, muito foi se mostrado de soluções que podem aumentar a produtividade nos tribunais, né? Retirando aquela tarefa que é repetitiva. A gente já tem uma demanda do próprio usuário que vê as soluções nos tribunais e pedem essas soluções para a gente que é da TI. E sabemos que transformação com IA não é um movimento só da TI, né? É um movimento de toda a instituição. Vamos pegar um exemplo lá no TJ de Minas. Recentemente lançamos um assistente de IA, foi lançado no dia 7 de abril, e inicialmente fizemos uma abertura de um formulário para que 150 pessoas, as 150 primeiras que se candidatassem, teriam possibilidade de participar de um projeto piloto. Em 2 horas, as inscrições elas esgotaram, e eu, enquanto ali, né, diretora da TI, comecei a receber muita demanda de pessoas querendo ficar na fila. Então, tem uma demanda reprimida nos tribunais para que eu não quero mais fazer aquilo que é repetitivo. E a gente pode pegar e pensar na IA para fazer relatório, despacho, decisão, documentos padronizados como os mandatos, tem uso para verificação de admissibilidade recursal, muita aplicação no jurídico. Mas como é que a gente garantiria essa segurança jurídica da aplicação da IA? Primeiro, eu penso que a questão da revisão humana ela é essencial, né? O poder de decidir ele é um poder humano. A IA está aí para nos ajudar, sim, mas ela não pode substituir esse olhar, né? O olhar do magistrado, o olhar do servidor, para garantir que aquela decisão seja uma decisão justa. Até porque o jurisdicionado ele quer que o processo dele tramite rápido, a IA vai permitir isso, com certeza, mas ele quer que a decisão seja uma decisão justa, né? Então, somando aí a revisão humana, que eu acho que ela sempre vai ter que acontecer em alguma etapa do uso da IA. Treinar bem os modelos também, né? Muito se fala, a IA alucinou, ok, mas a IA foi bem treinada, o prompt foi bem elaborado, a gente foi colocada aquelas restrições nos inputs e outputs, né? E treinar a IA no judiciário, legislação atualizada, um grande volume de dados, de jurisprudência também consolidada, ter uma curadoria em cima dessa IA atuante, para que a gente consiga identificar problemas nessas soluções de IA e fazer as correções necessárias, né? Retirar aqueles vieses que a IA pode ter. Então, né, no meu modo de pensar, a IA ela é importante? Com certeza. Mas eu não consigo ver que tudo vai ser substituído por uma IA de uma forma incondicional. Pelo menos é a forma como eu tenho pensado no momento. E Vanessa, aí no nosso belo e lindo Rio Grande do Sul, os desafios são os mesmos? Quais são as fronteiras que tu verifica aí do uso que já acontece lá, né, do uso de IA? Boa tarde. Então, é uma responsabilidade dividir o palco com essas feras aqui, né? Agradeço o convite aqui do Piccoli para participar do painel. Eu acho que, eu penso, Alessandra, que estava comentando antes, né? A gente tem que... Tudo é muito novo, tudo é muito recente. A gente, ao mesmo tempo que tem uma expectativa enorme, se tem um medo enorme da IA, não para tirar o trabalho, mas de como é que ela vai se comportar e qual é o impacto real que ela vai ter no dia a dia, no trabalho, né? O que eu vejo, o que eu penso, é que a gente tem que usar a IA, e hoje a gente vê uma necessidade muito grande dos gabinetes usarem, e uma ansiedade muito grande, para que a IA possa fazer aquele trabalho que é realmente repetitivo, né? Que se a IA puder fazer 70% do trabalho que é repetitivo, vai sobrar 30% para se trabalhar nos casos que tem que ser artesanais. Casos de crimes complexos, caso de infância, caso de família, que isso a IA talvez a gente ou não chegue ou vai demorar muito para chegar, mas a gente tem um acervo imenso de processos que são casos mais simples, mais repetitivos, onde a gente vai poder usar a IA generativa talvez de forma mais rápida
E para esses casos, talvez a segurança jurídica seja mais fácil de ser legislada, digamos assim, né? Mas, né, essa não é uma área, nossa área que é de tecnologia. Eu acho que a gente também, eu tenho pensado, assim, tudo é muito novo, né? E é uma nova onda que nós estamos passando. Falei recentemente, quando estava na faculdade, eu aprendi programação estruturada. Quando eu saí, já era orientação a objeto, já estava vindo a internet com programação web, 3 camadas, e agora a gente está vivendo uma nova onda que a gente tem que ensinar os nossos analistas a pensar que é mais uma forma de desenvolver o sistema, né? Que é mais uma possibilidade que tem dos nossos usuários de resolver problemas de negócio para os nossos usuários. Então, acho que passa um pouquinho por esses desafios, assim, a gente... E mais uma coisa, não é uma questão, a IA generativa ou a IA, outros mecanismos, ela não é... ela tem uma essência tecnológica, mas ela não vai funcionar se a gente não tiver a área de negócio muito próximo, fazendo a curadoria de tudo aquilo que a gente entrega. Vanessa, tu tocou num ponto aqui, né? Eu comecei meu discurso aqui pensando na área fim, né? Na jurisdição, mas para dentro da TI é altamente importante a reflexão que tu fez agora, né? Seja para desenvolvimento de código, né? Então utilizar assistentes para potencializar, né? A gente tem feito alguns testes lá em Santa Catarina, com ganho previsto aí de 20% para desenvolver, né? Poxa, 20% é um dia na semana, se a gente for pegar esse tempo economizado, vai lá, né? Que a gente pode estar atuando e melhor gerindo esse tempo para atuar em outras coisas. A gente traz aqui na área fim, né, de pegar o repetitivo e deixar para se debruçar naquele processo mais artesanal, que exige realmente a cognição humana, que ainda eu não aposto contra, que a IA não chegou, né, mas que se debruce a respeito disso. Então, no nosso papel aqui, de tecnologia que está entranhada pelo dia a dia do negócio, a gente não pode esquecer, eu sei que a gente não esquece, mas é importante lembrar, né, para dentro de casa também, né, quanto que isso está melhorando, potencializando o trabalho de TI. E aqui eu falei de código, mas como tem diversos colegas aí que vendem soluções para cibersegurança, Matheus está aqui, né, para parte de redes, para parte de infraestrutura, né, para parte de automatização de contratos, né, tem tudo isso que está trazendo muito ganho para a gente no dia a dia. Possivelmente isso em São Paulo não deva acontecer, um volume baixo de trabalho, um volume baixo de processo. Errado, Saman? Você acertou bem, bem tranquilo lá, a gente nem precisa de IA, a gente faz tudo manual, porque é questionável ainda até a digitalização dos processos. Brincadeiras à parte, mais uma vez eu queria agradecer ao evento do JX, ao Pico ali pelo convite. Mais uma vez é uma honra estar aqui, poder estar mostrando um pouquinho do que a gente tem lá em São Paulo, de estar junto com esse pessoal aqui, que são, né, amigos já, amigos de EPROC agora, né, que a gente conversa bastante, a gente não se encontra tanto quanto a gente precisava, mas a gente tem conversado bastante e trocado ideias, então é muito importante isso, e estar num evento desse, trocar ideias com vocês sobre isso é muito importante. Acho que essas perguntas que foram feitas aqui pelo Moro, eu queria falar assim que eu olhei todos os painéis, né, que eu assisti, e 95% dos painéis, todo mundo, nessa edição, todo mundo falou de IA. De alguma parte de IA, de como faz IA, de como é que desenvolve, qual é o seu nicho, mas todos utilizando IA para alguma coisa. Aí eu visitei cada uma
das empresas que estão aí em cima hoje demonstrando seus produtos. 90% das empresas que têm algum produto diferente, talvez não, mas falam de IA e mostram soluções de IA. Todo mundo. E soluções excelentes. Tem soluções aqui que, apaixonei. Eu falei, vou levar isso para São Paulo de qualquer jeito, porque é importante. Algumas eu já tinha conversado, né, lá em São Paulo, e a gente reviu aqui. Soluções que são importantíssimas. Mas, olha só, nós estamos falando de IA já faz 4 anos. Né, e a gente não viu ainda uma evolução efetiva tão grande que trouxesse a expectativa talvez fosse muito maior do que realmente, efetivamente aconteceu. Como o Moro acabou de falar, em um dos pontos que ele verificou e foi colocado alguma automação, foi verificado lá um ganho de 20%. A expectativa nossa é muito maior que isso. É muito maior. Eu vi ontem a palestra da Ana Carnaúba, e a mudança que se espera, ou que a gente vai ter com a utilização de IA, é muito maior do que isso. A gente está falando de muita coisa. Né? E a gente está tendo hoje pouca efetividade ainda no judiciário. Quando a gente fala de aumento de produtividade, a grande parte das empresas que vêm conversar com a gente, pelo menos lá em São Paulo, elas vêm com uma solução, né? Olha, eu faço um chat com o processo e você pergunta, faço um resumo. Isso dá uma agilidade excelente. Mas só que nós temos tantas outras aplicações de automações possíveis dentro do ambiente, do universo judiciário, que a gente ainda não explorou. Né? Como o Moro falou, são todos os lugares. A gente tem que olhar qual é a dor, qual é a dificuldade que a gente tem dentro do ambiente, o que está tomando muito tempo, o que está custando muito caro, para a gente tentar achar uma solução, para a gente trazer uma revolução de verdade para o judiciário. Isso vai mudar muito. Né? A criação de chatbots com inteligência artificial, que vai diminuir muito o nosso, as equipes, a sobrecarga das equipes. Na parte de sistemas mesmo, o que eu falei, né, de uma decisão já pronta para o juiz. E aí, nesse ponto, eu queria falar assim, a Alessandra colocou um ponto também muito importante, né, na questão da segurança, que a questão de segurança, ela com inteligência artificial, ela só vai ser garantida ainda com uma curadoria e com uma verificação humana, né, do que foi o que foi dada pela IA, né, a resposta que foi dada pela IA. Quando eu penso que a gente fala de IA, eu tinha um pensamento, né, que falava assim, a gente hoje está, né, há algum tempo atrás a gente falava assim, a gente vai colocar IA, e IA ela não vai substituir as pessoas. Ela vai precisar continuar tendo o juiz, que vai precisar continuar fazendo o seu trabalho, que isso não vai substituir. E eu tenho uma analogia muito engraçada, né, que a gente começa a pensar, que eu vejo quando você tem um filho pequeno de 2 anos, né, e você acorda o seu filho para ir para a escola. E aí você tem que trocar ele, e coloca a camisa, e coloca o sapato e a calça. E aí no dia seguinte você vai repetir esse processo e você deixa ele fazendo sozinho. E aí a camisa vem ao contrário, o sapato vem trocado, né, o pé esquerdo no pé direito. E assim que eu vejo a IA aprendendo, né? Até que um dia ele vai fazer certo, vai colocar tudo certinho. E aí a IA está aprendendo. E aí, a partir do primeiro dia, você vai lá, olha e vê, está tudo certo. E o segundo dia você vai lá e olha e vê, está tudo certo. Depois de um tempo que você viu que ele faz isso sozinho todo dia e está tudo certo, você não olha mais.
porque você garante que aquilo está funcionando bem. Aí sim começa a ganhar produtividade. Aí sim você começa a falar assim, olha, vale a pena. Só que, aí nesse momento você fala assim, pô, mas espera aí que eu preciso te dar o café da manhã. Então você vai ensinar ele a fazer outras coisas, né, que vai te gerar outras vantagens. E assim que eu vejo a IA. Então, a gente aplicar isso dentro do judiciário, né? A gente ainda não chegou num nível de um aumento de produtividade que a gente esperava. E isso pelos próprios números. Repito, o Moro falou num ganho de 20% em um determinado ponto, mas a gente ainda vê lá no Tribunal de São Paulo a quantidade de processos que entram ainda são muito grandes. Pô, por que a gente não começa a utilizar a IA para ver se os processos que estão entrando são demandas repetitivas, que de repente vale a gente atacar antes de ele entrar isso dentro do tribunal, né? Aí sim a gente começa a ganhar uma produtividade. E aí você vê que na questão da criança, que você nunca vai poder deixar de olhar ou de ensinar ela a fazer alguma coisa. Então, realmente, a questão de que, olha, o juiz sempre vai ter que existir por algum motivo, isso sempre vai ter que existir, porque sempre você vai ter que analisar o que a IA trouxe para que você garanta aquela funcionalidade. Então, esse recado que eu queria deixar, eu acho que é importante a gente continuar na colaboração, né, dos desenvolvimentos de IA. Eu acho que as dores que a gente tem no Tribunal de São Paulo são as mesmas que a gente tem no Tribunal do Rio Grande do Sul, no Tribunal de Santa Catarina, de Minas Gerais, Rio de Janeiro. E é importante a gente dividir essa colaboração nesse desenvolvimento, né? E eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, né, para poder percorrer, para a gente poder ter esses ganhos efetivos nessa expectativa que a gente tem, mas eu acho que o futuro é muito, muito promissor para isso. Samantha, da tua fala, né, eu gostei da analogia, né, me vi, né, também, quando a mãe só falava, te arruma porque tem escola, e a camisa saía trocada, 2 meias diferentes, depois a gente vai pegando. Mas o checklist, né, essa validação do apoio que temos para hoje a nossa realidade, da atuação de IA, a gente não pode cair na complacência, né? Chega assim, poxa, já estou sabendo, o modelo está super funcionando, só vai, né? O supervisionamento ainda ele é muito necessário e pode colocar na conta aí o ganho, mesmo com o supervisionamento, né? Que é muito importante. Mas aí eu pego o gancho que tu deixou, Saman, né? A gente falou aqui de 3 realidades, 4, né? Falei um pouquinho também. Tu mencionaste ali a entrada de processo. Na Santa Catarina, por exemplo, é um estado que é pequeno, mas é altamente litigante, né? Todos os nossos indicadores de entrada de processo só crescem, né? Todos. Mas aí, Moro, eu queria comentar uma coisa também bacana, que assim, quanto mais a gente trabalha e a gente desenvolve automações e ganhos de produtividade, a gente tem que lembrar que é uma briga de gato e rato. Isso, sim. Porque o escritório de advocacia do outro lado está trabalhando em dobro do que a gente faz. Exato. Né? E assim, a gente não tem que, de repente, né, se a gente for pensar, começar a medir o nosso ganho de produtividade pelo estoque de processos que está diminuindo, mas pelo volume de processos que eu estou começando a julgar. Né? De repente, isso é um aumento de produtividade muito importante para a gente pensar. E aí, vou usar o termo combater aqui, né? Enfrentar, a gente vê, obviamente, com grande possibilidade de automações e uso de IA, que é o ponto aqui. E se a gente eleva um pouquinho, e longe de querer ir tão distante, geopoliticamente falando, né, mundialmente, saindo da TI, saindo do judiciário, já se tem a ideia de que o uso de IA vai ser um grande divisor de águas para as nações. Quem vai ter acesso, né, a essa ferramenta e como vai ser distinto uma da outra. Trago de novo para o judiciário e passo para a Alessandra. Como é que a gente tem essa ferramenta
de transformação digital, né? E como é que a gente consegue atuar nas distintas realidades de cada um. Aqui a gente está falando num evento de tribunais estaduais, que tem distintas situações nesse nosso Brasil de vários Brasis, né? Como que a gente consegue trabalhar para que os ganhos, os avanços, as inovações adquiridas por um ou por outros sejam conseguidas por todos? Como é que a gente vence isso para que essa ferramenta de fato transforme digitalmente a vida de todos os tribunais estaduais? Bom, é difícil. Essa é moleza, né? Tranquilaça, tranquilaça, mas vamos lá. Muito também foi falado aqui nesse evento, e aí eu vou ter que lembrar a fala do presidente nosso lá do TJ Minas, quando ele falou da colaboração, sabe? Desde que eu comecei a participar dos eventos do JX, sempre há essa pauta da colaboração, sempre se é trazido. No último nós conversamos, acho que você vai se lembrar, de colaborarmos em contratações. A gente começou a discutir esse assunto. Em alguns pontos, os tribunais contratam as mesmas coisas, né? E cada um lá fazendo seu esforço isolado. E na questão da IA, o que eu percebo? Tem sim a corrida, não tem como negar. Tem uma corrida do eu quero fazer primeiro. Aí tem também a fala, o tribunal maior consegue fazer mais rápido. Não consegue. Você tem um orçamento maior, então para você é mais fácil. Não é. A gente identifica aí nos grupos, nos compartilhamentos, soluções muito bacanas de tribunais menores. E aí eu penso que é muito da criatividade desses tribunais para conseguirem ter algo inovador, aprimorar uma prestação jurisdicional, automatizar um fluxo de trabalho, até com um orçamento muito menor do que o nosso. E a criatividade aflora. Só que o que eu percebo também, quando nós fizemos o nosso assistente TJMG, que foi uma demanda interna que veio para a TI, há outros assistentes aí. Há outras soluções muito similares para elaboração de relatórios, emendas padronizadas CNJ, ou algo que pode ser feito para atender uma área de contratações, para ser inserido dentro do processo SEI, por exemplo. Então, essa questão do desenvolver isolado não poderia ser desenvolver em conjunto e talvez diluir custos de desenvolvimento? É um esforço que cada tribunal está fazendo, que talvez se tivesse uma plataforma, algo mais unificado para que a gente depositasse essas IAs, diluísse esses custos, talvez nós teríamos mais IAs desenvolvidas, IAs diferentes, não IAs semelhantes. Hoje tem muita IA desenvolvida, mas tem muita IA muito parecida. E já percebi também em alguns eventos que eu participei de um tribunal fez uma ponta e o outro tribunal fez o final. Mas para funcionar o conjunto eu preciso da ponta daquele tribunal e do final do outro tribunal. E muitas das vezes um pouquinho de esforço, juntando os dois, entregava a solução completa. Exatamente. Era uma conversa, né? Eu vou te chamar aqui numa videoconferência, eu estou com uma ideia, eu acho que você pode me ajudar. E tem a questão da regionalização, né? Tem algo que é muito comum que pode ser feito na IA, que vai acontecer para todo o tribunal. Tem um rito processual, por exemplo, que eu posso automatizar de forma semelhante, mas eu tenho particularidades de tribunal. Então, também por que não pensar em soluções modulares? Eu posso ter uma super solução de IA, que um pedacinho serve para o Rio Grande do Sul, 2 módulos servem para Minas, talvez a solução toda para São Paulo, e para um outro tribunal aquilo ali não vai ser necessário. Eu acho que está faltando... e aí eu me coloco nisso também, sabe? Eu coloco assim, a TI do TJ Minas, assim, o conversar mais. A gente tem muito contato para apagar incêndio, isso é fato. O nosso grupo de WhatsApp funciona muito bem quando a gente quer solucionar algo na emergência, mas a gente precisa usar mais aquilo. Eu quero iniciar um projeto novo, você quer vir comigo? Eu acho que é isso que a gente está precisando fazer. Confere, Vanessa? Confere. Eu acho que a gente conversou bastante, né? Ontem eu conversei bastante com o Samaã. Eu acho que existe uma corrida, e eu brinco assim, que a IA é a corrida do santo grau, né? Que quem chegar primeiro vai ter a vida eterna. E não é isso, não é assim que eu vejo, mas a gente tem que conversar mais, é um fato.
a gente tem que também vender isso, explicar e ser chato com as nossas administrações também, para que possibilite que a gente faça esses desenvolvimentos em conjunto. Eu acho que o EPROC, né, que nós 4 somos do EPROC, a governança do EPROC, ela funciona muito bem, e a gente não precisou ser gerido por um CNJ para que isso funcionasse muito bem. O CNJ, a gente tem que colocar lá todas as iniciativas de IA, a gente cadastra, mas isso não é suficiente. A gente tem que conversar também. E o tem que conversar aqui não é TI. Não. Não é só TI, melhor dizendo. É isso que eu tô, exatamente, não é só TI. Eu acho que a gente tem um momento de experimentação, de tentar fazer uma solução, mas no momento que a gente viu que aquela solução está legal, eu acho que é o momento de chamar os outros tribunais para participarem. Né? Só que a gente tem que saber esse timing, quando que a gente tem que fazer isso e de que forma. E não é um assunto que é só TI, como o Moro falou. Eu acho que é um assunto que, como disse muito bem o presidente de Minas ontem, foi aplaudido aqui, a gente tem que colaborar. E talvez os prêmios do CNJ, concordo com ele, é para quem colabora mais, não para quem tem a melhor solução. Que no final das contas todo mundo ganha. E se a gente tem o cidadão no centro, ele ganha também. Que ele quer que nossos 80 milhões de processos sejam de fato finalizados. Além de colaboração, o que mais, Samar? Não, realmente a gente está falando aqui de uma questão exatamente que é governança, né? A governança é que rege toda essa regra de como é que a gente vai tratar essas questões. E a governança, e exatamente isso que vocês falaram, a governança não é uma governança de TI, né? A TI, ela aplica a solução, mas quem vai me dar aonde que está a minha dor para que eu vá resolver isso? Né? É a área de negócio. Hoje o EPROC tem essa governança muito bem feita. Eu sou recente, né, nesse grupo, né, eu posso falar que surpreendeu muito a gente aqui, porque a gente viu que hoje isso funciona muito pela governança que é feita. Né? Olha, ninguém desenvolve nada que não seja vindo da área de negócio e que todos estejam de acordo. Realmente, o que o Moro falou no começo é muito importante. As realidades são muito distintas de todos os tribunais. Nós estamos falando de 4 tribunais grandes aqui, mas só que a gente tem um mundo no Brasil inteiro, coisas grandes e coisas pequenas, mas a gente tem que entender que as soluções elas têm que caber em todos os lugares. Como a gente vai fazer essas soluções caberem em todos os lugares? Conversando. Então, esse ambiente aqui, né, de a gente estar junto, conversando, debatendo, é muito importante. Essa governança, ela é muito importante. Ela tinha que acontecer de uma maneira mais formal, eu diria. Né? Acho que é isso. Só complementando, né? Hoje eu tenho uma realidade que eu tenho um grande contrato com o SERPRO que me permite fazer uso de IA generativa. Mas eu sei que um tribunal pequeno que usa o EPROC, que eu vou dar uma solução usando uma solução, seja Azure, AWS, Gemini, ele não vai ter o mesmo volume de créditos para que eu use. Então, eu acho que essa é uma pergunta. Como é que a gente, que nem recentemente o Tony fez lá no CSJT, né? Como é que a gente faz um grande contrato em que os tribunais grandes usem o que lhe cabe e os tribunais pequenos também paguem a sua parcela de uso daquilo que eles conseguem. Uma solução igual, mas que seja agnóstica, que cada um use as ferramentas que tem, né, à disposição para a sua realidade, é isso. Trazendo aqui, a gente falou sobre IA, a gente falou sobre governança, e no evento que eu estava chegando ontem, o evento do Gartner sobre Data Analytics de São Paulo, se tivesse que me perguntar assim, quais foram 3 palavras que tu mais ouviu sobre isso, foi governança, IA e pessoas. Né? As fronteiras também dessa expansão passam por pessoas, passa por nós aqui. Né? Aqui, nós como impulsionadores do fazer diferente, da transformação digital, do se colocar o cotovelo na mesa e estudar, né? E conhecer essas ferramentas e potencializá-las, e obviamente que isso nos traz também desafios. Aqui a gente está falando dos limites, mas
Aí, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente começa a ter habilidades novas, e a gente que trabalha no meio público começa a ter necessidade, e aqui o necessidade de cargos novos, com habilidades novas para uma equipe que a gente, né, por concurso não consegue selecionar de maneira tão assertiva. Há iniciativas aqui louváveis, né? Vejo a Virna aqui no Rio de Janeiro principalmente, iniciativas louváveis que conseguem de certa forma captar isso melhor, mas inevitavelmente isso traz uma necessidade de um olhar para dentro, além daquele que nós estávamos falando aqui, de utilizar, de potencializar o trabalho. Mas estruturalmente falando, Alessandra, o que tu vê dessa necessidade de nós aqui estarmos, tanto TI, quanto o negócio também, como a estrutura dos tribunais, porque, vejam, a gente trabalha cada vez mais com o digital que se fala, né? Nós, em Santa Catarina, temos 13 mil colaboradores, entre magistrados e servidores. Estão aptos, ou estarão aptos amanhã, a consumirem tudo isso que está acontecendo? Certamente a resposta de hoje é que a maioria hoje não está. Nós aqui, dá para dizer que estamos, de novo, falando para os evangelizados. Mas no meu caso, os 13 mil estarão? Essa é uma situação que eu vejo desafiadora, extremamente para a gente que está lá dentro da TI e para o tribunal como um todo também, né? Como você disse, o concurso não vai selecionar esse perfil, isso é fato. E outros perfis, até que não seja esse perfil capacitado para IA, também a gente não tem encontrado, né? Recentemente, o TJ Minas começou a chamar os aprovados de concurso e, antes de alocar, vamos conversar. Então, tivemos, sim, dificuldade de identificar onde alocar esses profissionais que vieram via concurso, e te falo que nenhum veio com conhecimento para IA e nem para dados. Então, foram os perfis que eu tive muita dificuldade e até o momento eu não consegui trazer do mercado. E aí a gente tem o outro lado também, né? Temos um quadro de servidores, e aí eu não estou falando só da TI, mas de forma geral do tribunal, que a seleção dessas pessoas no concurso que aconteceu, sei lá, o último, há 10, 8 anos, nem se cogitava fazer nenhum tipo de pergunta técnica para essas questões que a gente está discutindo aqui hoje. Então, claro que esses perfis não foram selecionados. Mas pode ser que o tribunal tenha? Com certeza. Existem aqueles entusiastas e as pessoas que naturalmente buscam esse conhecimento e até são destaques nas suas áreas, né? E normalmente são essas pessoas que a gente acaba abraçando para projetos inovadores na instituição. Então, eu penso que sim, a instituição vai ter que redesenhar, repensar sim a sua estrutura de pessoas. E, no nosso caso, a gente ainda tem um privilégio ali, vamos falar um pouquinho da TI, de poder terceirizar alguma mão de obra técnica, né, e mesclar esse conhecimento do mercado, levar isso para dentro das nossas equipes, que, de certa forma, pode, por um lado, gerar um estímulo do eu quero e eu preciso estudar, mas também pode gerar um pouco de desconforto, né? A gente sabe que trazer terceirizados para dentro do quadro de efetivos, a gente tem que trabalhar com isso também, isso é fato, mas a gente também tem que pensar em levar essas questões para uma escola judicial, para, né, fomentar cursos, capacitações, incentivar servidores, buscar certificações, e talvez isso também ser um ponto a ser avaliado na carreira, né, um estímulo para quem já está ali há mais tempo. E a cultura, né? A gente não vai conseguir trabalhar isso isoladamente na TI, nem a área de negócio. A gente precisa de uma cultura da organização, dela entender que a transformação ela existe, ela já está aí presente no dia a dia, mas a gente precisa do apoio da organização para que a gente comece a fazer esse trabalho aí de formiguinha nas nossas áreas e ter esse engajamento. Cultura é a palavra, Vanessa? Com certeza. Eu só penso que a gente também tem basicamente 2 perfis na área de negócio também, que a gente tem que dar tipos de treinamentos diferentes, de capacitação diferente, né? Tem aquela pessoa da área de negócio que quer só ver a mágica acontecer, só clicar num botão, tá, a IA fez o resumo para mim. Tem o outro tipo que quer fazer a mágica, que quer fazer o seu prompt. Então, são 2 tipos de capacitação diferentes.
A gente está junto com a nossa escola judiciária desenhando um treinamento onde, para a gente liberar as IAs que a gente vai colocar em produção, tem que passar por aquele treinamento. Se não passar, não recebe, né? E viemos aí para o treinamento dentro das nossas áreas de TI. Recentemente eu comentei, a gente tem uma evolução da matéria, do assunto IA muito exponencial e a capacitação numa forma linear. E esse gap entre uma linha exponencial e a linha linear, ele só tem aumentado. Então, eu acho que a gente não tem a capacidade de chamar de concurso pessoas prontas. A gente tem que investir muito mais em terceirização técnica e nas nossas áreas saber muito mais como fazer uma boa análise de negócio para transformar aquilo num bom produto. Então, para as nossas áreas de TI, eu tendo a pensar que a gente tem que saber mais aonde eu aplico a IA, quais são os meus produtos de IA. Por que eu preciso fazer um formulário, por exemplo, se hoje eu tenho tecnologia que eu posso falar e preencher um formulário? Ou eu posso ler um documento e aquele documento a IA extrair as informações e preencher um formulário. Então, eu não preciso mais, talvez, fazer uma análise de sistema que tenha lá um monte de campo para ser preenchido numa tela. Então, acho que é esse tipo de treinamento nas nossas áreas internas que a gente tem que pensar. Gostei que tu trouxeste, né, o uso da IA ali, crescimento exponencial, e a capacitação numa curva muito baixa, né? Que é um baita desafio também, como é que a gente capacita, a forma de capacitar diante de toda essa transformação, né? Pego isso pelos nossos filhos, que se estão sendo capacitados no nosso modelo, já perderam né? Olha, não nos serve mais, trazendo para o corporativo, aqui numa universidade corporativa, será que a forma também ainda é válida, né, de entregar isso aqui? Sei que o Piccoli atua muito ali, né, fala muito do Copedem, né, e vejo aqui desembargadores, juízes atuando nisso, que é um baita desafio também para nossas escolas judiciais estarem antenadas, estarem a 2 passos na frente, né, fazendo essa reflexão que a gente está aqui fazendo como TI, né, que é um grande funil aí, né, das demandas. Eu costumo dizer lá no tribunal, todo mundo é meu cliente, né, porque a tecnologia está envolvida, mas como é que a gente traz isso, como é que a gente faz essa virada de chave também para capacitação e conseguir entregar essa criação dentro de casa, porque é uma dicotomia, é um desafio, né, pegar os colegas terceiros que estão voando no mercado de trabalho, nos apoiando, e manter institucionalmente nosso conhecimento também com os colegas que passaram por concurso, né? Então, Saman, para a gente arrematar aí essa discussão, que está boa, eu vou até segurar, porque se deixar aqui a gente fica até de noite. A gente fala sobre necessidades de novas habilidades, novíssimas, e que eu já não sei por quanto tempo vai durar, né? Ali na frente a gente vai ter que mudar de novo, e está tudo certo, fazer para a gente aqui está nada de novo, nada novo sob o céu, sob o sol, né, Alessandra? A capacitação, cargos novos, uso ou não, né? Uso especificamente de serviços, né, e de terceiros, com o pessoal que está no mercado trazendo esse conhecimento, preparando-se, né, de forma mais até ágil, eu diria. O que mais, Saman? A gente fica até de noite, não, a gente fica umas 3 semanas falando direto aqui, se deixar, né, cara? É complicado, porque o assunto é longo. Mas a gente conversou um pouquinho, né, na hora do almoço, eu até estava falando sobre isso, sem querer, de nossos filhos terem celulares e que hora que dá. E é engraçado, cara, eu tenho uma história para contar muito engraçada nesse ponto, que assim, todo dia, eu tenho um filho de 13 anos, uma filha de 15, mas o meu moleque de 13 é um espoleta, e aí eu todo dia tenho que perguntar se ele fez a lição de casa, se ele... E, cara, sempre tudo tranquilo, sempre calmo, cara. E aí, um dia eu descobri que ele está usando o ChatGPT para fazer a lição de casa. Cara, fiquei alucinado, fiquei louco, cara. Errado estaria se não estivesse usando. Exato. Mas de forma ética. Esse é o pensamento. Depois que a gente para pensar
E aí eu começo a analisar, ele está certo. Por quê? Porque ele está aprendendo a usar as ferramentas que hoje ele tem na mão. E é isso que tem que ser. E é exatamente isso que a Alessandra falou. A dificuldade que hoje a gente tem dentro de casa do Tribunal de Justiça são que as pessoas, elas não foram treinadas para isso. As pessoas que fizeram concurso, que estão no seu cartório hoje trabalhando, elas nem sabiam que ela um dia ia precisar. Não estou falando de desenvolvimento, eu estou falando de utilizar essas ferramentas que nós estamos desenvolvendo. E não é fácil, cara, para eles que têm uma dificuldade grande, não é fácil para eles usarem isso. É muito complicado, né? Então, assim, é um problema, sem dúvida nenhuma, da instituição, é um problema de RH, é um problema que o RH tem que começar a ver. A estrutura física de um tribunal de justiça vai mudar e vai mudar muito. A forma de trabalhar, a forma de agir, né? A necessidade, ela faz a obrigação de o funcionário começar a desenvolver outras habilidades. Então, como você falou, a nossa escola paulista, ela vai ter que, cara, pensar aí como é que ela vai treinar os novos juízes, como é que eles vão ter que trabalhar com essas novas ferramentas, porque do jeito que eles tinham antes, não pode mais acontecer, porque não vai mais funcionar. Não vão ter nem produtividade, e nem vão conseguir acompanhar o modelo para onde que o tribunal está indo. Então, essa analogia com meu filho é muito importante, cara. Eu acho que assim, né, porque é a regra, cara. É a regra. Não adianta a gente ficar bravo ou a gente ir lutar contra. É o que tem disponível hoje, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, se eu tivesse podado ele, sabe o que ia acontecer? Ele ia estar continuando a usar do mesmo jeito e eu não ia nem saber. Sabe? Então tem que ter desse jeito. Tem que ser isso, a gente tem que fomentar esse uso, sem dúvida nenhuma. Saman, obrigado. Alessandra, obrigado. Eu que agradeço. Vanessa, obrigado. Espero que tenhamos conseguido aqui trazer um pouquinho de senso crítico para todos nós. Volto a falar que estamos falando para evangelizados, mas é sempre importante deixar questionamentos, né, para que a gente saia daqui um pouquinho mais inquieto, né? Eu gosto muito desse termo. A gente precisa ser cada vez mais inquietos, né, e deixar de lado a complacência, para atuar nisso, né, refletir, né? Somos aqui, a gente traciona, a gente aqui, todos nós, tracionamos essa transformação digital, de certa forma, dentro dos nossos tribunais, cada um na sua esfera de atuação, né? Uns mais na estratégia, outros na tática, outros na operação, mas a gente tem que continuar fazendo isso, né? Seja uma mudança de cima para baixo ou uma mudança de baixo para cima, né? Mas sempre buscando estar mais atualizado possível com a tecnologia. A gente está respirando tecnologia aqui, sem descolar do negócio. Acho que não tem mais como descolar do negócio, né? E aqui, de novo, eu consolido 3 grandes pilares: pessoas, governança e IA, que era o grande tema aqui da nossa conversa. Então, eu espero que tenha sido válido a todos vocês. Muito obrigado pelo tempo. É isso.